Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Conforme combinado, tá? Vou mandar aqui para vocês um videozinho sobre a aula de ontem, um resuminho, tá bom? Começando pela primeira parte, onde a gente revisou esse móvel aqui, que é o nosso hack. Eu vou começar ensinando vocês a importar essa imagem. Vocês viram que eu coloquei uma imagem aqui de referência? Ela é a nossa colinha, né? Fica muito mais fácil do que ter que ficar saindo do programa. Para fazer isso, eu preciso ir em arquivo, importar, e escolher a imagem na minha pastinha, onde eu tiver salvo ela, no caso, né? Como qualquer outro programa. Eu escolho a imagem e posiciono ela do jeito que eu quiser, ou na horizontal, ou na vertical. Eu preferi colocar na vertical. Quando você dá um clique, ele dá a opção de você escolher o tamanho que você quer que essa imagem fique também, tá bom? Então, qualquer imagem vocês conseguem colocar dentro do SketchUp dessa forma. Aí, para a gente começar, como eu falei, vamos observar bem como que é esse desenho, né? De quantos quadrados esse desenho é feito. Eu consigo perceber que eu tenho um quadrado aqui, que tem as divisórias, que são outros quadradinhos mais finos. Eu tenho o quadrado do painel lá atrás, eu tenho o quadrado aqui de cima, eu tenho mais os quadradinhos das gavetas aqui. Então, dessa forma, a gente observa de quantas geometrias o meu armário é composto, né? Até para eu conseguir entender por onde que eu vou começar, né? Ontem a gente começou por essa peça daqui, por exemplo, que é azul. Hoje a gente vai desenhar ela, mas vai desenhar essa aqui, que é o fundo também primeiro, que eu achei que facilitou, tá bom? Então, é bem legal vocês fazerem essas observações de quantos quadrados são feitos, o desenho que você quer fazer e por onde você vai começar. Como que funciona a gaveta também é bacana, se vocês estiverem em casa, aproveitem e dão uma saidinha, vão ali colar na gaveta da cozinha, dá uma espina, abre um pouquinho a gaveta, veja como é que ela é, vocês vão perceber que ela não é colada nos nossos cantinhos, que ela tem todo o espaço, que precisa passar aqui o trilho, tá bom? Então, observem como as coisas são montadas, tá? Voltando para cá, lembrando que quando vocês observarem como as coisas são montadas, a gente, como design de interiores e arquiteto, a gente pode ser extremamente detalhista ou a gente pode fazer de forma mais básica, depende com o que você trabalha. Se você é design de interiores, por exemplo, e trabalha numa loja de imóveis, você vai precisar desenhar isso totalmente detalhado. No nosso caso, a gente faz os detalhamentos mais os básicos, né, o que é importante para ele importante para ele saber qual que é a largura que a gente quer desse móvel, qual que é a profundidade que a gente quer, qual que é a altura que vai vir esse painel, tudo isso é extremamente importante. Mas os detalhes mais finos, assim, se eu vou deixar 3 de espaçamento aqui para começar a minha gaveta, 3,5 ou 5, depende muito de que corrediça, de que trilho que esse meu marceneiro usa, por exemplo. Então, é um detalhe que ou marcenaria, ou a marcenaria, ou a loja, eles vão fazer o executivo deles lá. Então, a gente não precisa se apegar tanto milimetricamente. Por exemplo, um MDF, eu sei que um MDF é 2,8, na verdade, ele não tem 3 centímetros, tem 2,8. Porém, eu desenho ele com 3, porque a hora que vai para a marcenaria, eles vão adaptar, eles vão ter um pouquinho de sobra até, minha gaveta vai ficar um pouquinho maior, e eles adaptam lá de acordo com o MDF que ele vai utilizar. Até porque, às vezes, a gente coloca que precisa de um MDF de 3 aqui na gaveta, e o marceneiro vai chegar e vai dizer, olha, não precisa de 3, pode ser, não precisa de 2,8, pode ser um MDF de 1,5, por exemplo, né? Que já vai suportar, daí legal, pode usar o de 1,5, melhor, eu ganho espaço. Então, o marceneiro, ele tem muito mais noção do que nós, até de que material que ele vai precisar usar, qual que é a espessura, o que ele tem lá disponível, né? E aí ele consegue adaptar no executivo dele. Então, eu não me apego tanto nos detalhes. Porém, tem gente que trabalha com promove, tem gente que tem professores, inclusive, né? Que trabalham com marcenaria mesmo, e aí eles fazem de forma mais detalhada, tá bom? Então, voltando aqui, a primeira parte, a primeira coisa que eu quero fazer é demarcar o espaço que eu tenho para conseguir colocar esse meu móvel nessa minha sala. Por quê? Porque eu estou usando essa imagem que é uma referência e eu não vou desenhar ela do tamanho que está aqui, porque essa parede tem um tamanho e essa parede que eu tenho aqui tem outro tamanho, né? Então, muitas vezes a gente olha uma referência e precisa adaptar o espaço disponível que a gente tem no local. Para fazer isso, o que eu faço? Faço umas demarcações aqui com a linha guia mesmo. Olhando o desenho que eu tenho aqui, eu percebo que eu preciso de um espaço entre a parede e para começar meu móvel, porque aqui eu tenho uma planta, eu achei bonita e eu quero fazer essa planta também. Eu poderia não querer fazer a planta, e aí poderia ocupar o espaço da minha parede inteira, mas eu quero. Então, eu vou pegar ali a minha fita métrica, vou vir aqui no cantinho da parede, e eu acho que 60 centímetros está bom para essa planta. Então, vou ali, clico e dou 60 centímetros para dentro. Pronto, eu sei que meu móvel ele precisa começar a partir dali, né? Já tenho a primeira marcação. A segunda marcação vai dizer até onde meu móvel pode ir, qual que é o comprimento dele. Nesse caso, o comprimento máximo que eu deixaria seria aqui, nesse cantinho,
Por quê? Porque eu não vou deixar o móvel maior, né? Se ele ficar maior, ele vai ficar aqui, de frente à porta, não faz sentido nenhum. Então, o máximo que o meu móvel pode ir é até o canto da parede. Vocês veem que quando eu venho com a fita métrica aqui para marcar minha linha guia, se eu chegar bem devagarinho e vir aqui bem no cantinho, ó, ele já marca, ele vai fazer com que a minha linha fique alinhado com o final da minha parede. Eu dou um clique aqui, pronto, eu já tenho a próxima linha guia, que vai dizer qual que é o comprimento do meu móvel. Agora a gente vai dar a espessura dele, né? Então vamos lá, eu vou desenhar ele aqui no meião da sala, tá? Porque daí depois eu posso simplesmente pegar e mover ele lá para minha parede. Então, eu vou puxar uma nova linha e vou puxar ela aqui no meio da minha sala, onde eu quiser. Até porque, né, nós já estamos tirando ela da parede, então pode ser aqui, por exemplo, sem problema. De novo, uma nova linha. E aí, eu vou dar agora a profundidade do meu móvel, que pode ser 40, 45, 50, 60, depende do que o teu cliente tem para guardar lá dentro, se é livro, se ele tem bastante coisa, se ele tem pouca coisa, se ele só, né? Às vezes ele precisa de pouco espaço e também depende do espaço que eu tenho de largura da minha sala, porque aqui na minha sala eu ainda vou ter um sofá, né? Eu ainda vou ter um sofá e eu ainda preciso de espaço de circulação. Então, muitas vezes a gente vai marcando o desenho assim, para ver até qual que é o máximo dessa profundidade, ou o mínimo que eu posso ter. Eu vou fazer essa profundidade com 40, porque para mim é uma profundidade bem legal para hack. Vocês percebem que o que a gente demarcou aqui no chão é exatamente esse móvel azul aqui, ó. A gente demarcou ele. Eu vou aproveitar que eu estou demarcando e vou demarcar já esse painel aqui atrás, ó. Diferente um pouquinho do que eu fiz ontem, né? Vou demarcar já esse painel. Então, de novo, minha treninha, eu vou puxar para trás agora uma largura de 3 centímetros, que é a largura do meu MDF, ó. Pronto, agora eu tô com tanto o meu móvel azul quanto o meu painelzinho branco demarcados, não desenhados, demarcados aqui no meu chão. Agora eu vou desenhar ele. Vou pegar o retângulo, vou desenhar primeiro o painel lá atrás, ó. Vou de um cantinho até o outro cantinho. Clico. Vocês viram que aparece aqui já que eu fiz a minha primeira face. Agora eu vou pegar o puxar e empurrar e dar altura nessa face. Vejam bem, eu não sei que altura que eu vou dar, porque eu não sei que altura tem aqui, ó. Então vamos pensar juntos. Primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso dar a altura máxima, que é o meu pé direito, que é a minha parede. Para fazer isso, eu só estou encostando aqui no finalzinho da minha parede, automaticamente esse meu painel ele já fica da altura máxima, que seria os 3 metros que a gente deu do pé direito. Só que vocês concordam que esse painel, além dele não ir até lá em cima, ó, ele não vai até lá em cima, ele vai até o rebaixo de gesso. Então, eu preciso descontar esse rebaixo de gesso e eu preciso descontar esse espaço aqui, para ele ficar com o tamanho certo. O rebaixo de gesso que a gente vai utilizar vai ser de 15 centímetros. Então, eu vou subtrair, eu podia ter feito esse cálculo antes e ter erguido já o valor total final, mas eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar o puxar e empurrar, eu vou colocar para baixo 15 centímetros, que é o que estou descontando o meu gesso. Só que ele, mesmo assim, ele não vai até o gesso, ele ainda tem esse espacinho aqui para a gente colocar umas plantinhas, umas coisinhas, né? Eu vou deixar esse espaço de 30 centímetros, então eu vou encostar aqui em cima de novo, aqui nessa bordinha, com puxar e empurrar, e vou colocar para baixo mais 30 centímetros, que é exatamente essa soltura do teto aqui, ó, que eu dei. Então, foi 30 mais 15. O meu painel, no total, ficou com uma altura final de 2,55. Se eu tivesse feito o cálculo na calculadora, eu poderia ter subido só 2,55, não precisaria ter subtraído essa parte, tá bom? Aqui eu fiz o meu primeiro painel, vamos fazer um grupo, né? Sempre fazer o grupo, criar grupo. Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre criar grupo, toda vez que eu acabo um desenho, eu crio grupo. Então, não esqueçam disso, senão o desenho fica todo colado, a gente não consegue mais mexer. Fiz a minha primeira geometria, vamos desenhar agora essa partinha azul aqui, né? Que ela já tá demarcada no meu chão. Então, vou lá de novo no retângulo R, no teclado, ou aperto aqui no retângulo. Pego no cantinho de novo, até aquele cantinho lá. Agora vamos dar a altura dessa minha partezinha azul. Eu fiz ela com 60 centímetros de altura, tá? Então, pega, puxa e empurra, 60, Enter, deu 60 centímetros de altura. Agora, vocês estão vendo que a minha parede começou a incomodar já? Aqui fica ruim, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui a minha etiqueta de parede, que nem o Lucas deu a ideia ontem, vou desligar a parede, vou desligar as esquadrias também, e também quero desligar o meu ripadinho aqui, vou desligar também. Então, vamos lá.
parede, esquadria, já está desligado, e o meu ripadinho eu coloquei em mobiliário. Pronto, desliguei. Agora fica mais fácil da gente visualizar, ó, consigo girar no meu desenho inteiro. Feita essa parte, ó, vamos analisar de novo? Ó, ela nada mais é do que um retângulo com um equidistante e perfuradinho no meio, né? Então, a gente vai desenhar essa bordinha aqui, ó, que é essa bordinha azul aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, vou lá, meu equidistante, clico aqui, espero fazer essa marcaçãozinha vermelha no canto, tá vendo que, mesmo que o meu mouse esteja no meio do objeto, ele faz essa demarcação no canto. Às vezes, até se eu for em cima da linha, ele não faz, às vezes é até melhor jogar o mouse um pouquinho para dentro. Um clique, aí eu jogo o meu equidistante para dentro, não para fora, para dentro. Se for para fora, não vai dar certo, porque ele vai ficar maior do que a gente calculou. Então, para dentro, 3 centímetros. 3, enter. Equidistante, né? Já foi. Agora eu vou pegar o puxar e empurrar. Eu não quero esse meio aqui, eu quero deixar vazado. Então, eu vou dar um clique nele e empurrar ele até o final do meu desenho. Tá vendo que fica azulzinho escrito na face ou no grupo? Eu tô simplesmente anulando essa parte do meio. Eu tô como se fosse quase que deletando. Tô empurrando ele para ele deixar de existir. Eu posso apertar ou 40 centímetros, é como a gente furou a janela, como a gente furou para fazer a janela e a porta da parede, lembra? Ou a gente, como a gente sabe a espessura, eu posso ou apertar 40, enter, ou eu posso ir com o meu mouse, se eu não soubesse essa largura, eu poderia ir com o meu mouse até aparecer essa mensagem ali na face do grupo. Daí eu dou um enter. Deixei oco agora essa partezinha do meu móvel. Grupo, 1, 2, 3, grupo. Tenho essa minha bordinha azul. Agora, o que a gente vai fazer vai ser essa prateleira aqui, ó. Que é a prateleira de cima do meu móvel, né? Vocês percebem que aqui existe um espaço para guardar molde, guardar essas coisinhas, né? E ela é fixa também, como se fosse uma prateleira fixa. Vou marcar ela, então, de novo, eu uso muito, eu gosto de marcar muito com a fita métrica, tá? Eu vou querer que esse espaço ali tenha 15 centímetros, que eu acho que é legal para colocar as coisas, não fica tão apertadinho. Então, esse espaço é 15 centímetros com a minha fita métrica para baixo. E vou dar agora a largura do meu MDF de 3 centímetros, então fita métrica, encosto no eixo já existente aqui, e mais 3 centímetros, que vai ser a espessura do meu MDF. Demarquei aquela prateleira. Agora eu posso desenhar ela, de fato, usando o meu retângulo. E pegando aqui do cantinho, do primeiro cantinho até o cantinho final, ó. Pronto. E dá uma espessura. Ó, de novo, eu vou fazer um processo aqui que eu não vou fazer um cálculo. Eu vou ir diminuindo aos poucos para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Tá? Eu vou puxar essa minha prateleira até a borda final aqui do meu desenho. Só que não está correto. Por quê? Porque deem uma olhada aqui, ó. Não dá para ver muito bem esse meu desenho, né? Vocês percebem que, primeiro, essa prateleira, ela não está sendo... Não consigo ver ela, se eu olhar bem de frente do meu móvel, porque a gaveta está escondendo ela. Então, ela tem que ser menor que a gaveta, senão ela não vai conseguir ser escondida pela gaveta. E a própria gaveta, ela também está um pouquinho para dentro, ó, ela não está bem alinhada aqui, ó. E eu quero fazer assim também porque eu achei bonito, poderia não fazer, mas vou fazer. Então, essa minha prateleira, ela não pode, na verdade, fazer o que eu fiz agora, que é alinhar até o final. Ela tem que ficar mais para dentro, não tem que? Então, vamos calcular junto quanto para dentro que ela tem que ficar. Bom, no mínimo, a gente precisa descontar a gaveta aqui, que a gaveta vai ter 3 centímetros, e a gente ainda quer deixar a mesma gaveta um pouquinho mais para dentro, então eu vou deixar 5 centímetros para dentro, vai dar certo. 5 centímetros, enter. Ó, deixei essa minha prateleira um pouquinho menor, tá bom? Grupo, 3 cliques. Legal, para quem ainda não entendeu direito o grupo, agora que a gente já tem 3 grupos aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só, como que eu sei que ele está agrupado? Porque quando eu seleciono qualquer uma dessas partes, as 3 são agrupadas, ela já é selecionada toda de uma vez só, vocês estão vendo? Eu consigo, e todo ele fica azul, porque eu já selecionei tudo, todo ele de uma vez só. Aqui, ó, tá vendo que tudo fica azul? Se tivesse desagrupado, o que aconteceria? Eu conseguiria selecionar linha por linha, face por face, e não da forma que eu fiz. Eu desagrupei ela para mostrar isso para vocês, tá? Então, quando fica agrupado, ele já seleciona tudo de uma vez só. Isso eu sei que o objeto está num grupo. Agora, como que eu sei se eu estou dentro do grupo ou não? Eu sei disso simplesmente porque quando eu estou dentro do grupo, ó, vou dar 2 cliques e vou entrar. 1, 2. Entrei no meu grupo. Vocês estão vendo que fica aqui todo um quadradinho, pontilhadinho ao redor, ó, demonstrando que eu estou internamente aqui dentro do grupo.
tá? E todo o resto ao redor fica um pouquinho apagado, digamos, né? Assim que eu sei que eu estou dentro do grupo, estou dentro. Quando eu falo que eu estou dentro, é porque eu estou conseguindo realmente, de fato, editar, né, ele. Então, eu estou dentro dele. Para sair dele, eu posso apertar ESC. Ou dar 2 cliques fora. Legal, agora eu estou com os 3 grupos, vou tirar essas linhas aqui que eu não preciso mais, editar, excluir guias. Deixei o desenho um pouquinho mais limpo. Agora vamos para a grande etapa, que é a mais difícil de todas, no meu ver, que é fazer essas gavetas, né? Analisando de novo as gavetas, a gente precisa dividir esse espaço em 3, primeiro de tudo. Entre as gavetas, eu sempre tenho um perfil, né, de MDF, e, além de tudo, a gente percebe que a gaveta, ela é um pouco, são como se fossem 2 peças, a gaveta é formada pela tampa e pela parte interna da gaveta, que é menor do que a tampa, olha ali, ó. Beleza, analisei aqui como é que funciona e agora a gente vai desenhar ela, tá? Então, o que eu falei ali, primeiro a gente precisa dividir esse espaço em 3, né? Senão não vai dar certo. Eu posso dividir através da calculadora, simplesmente, ou eu posso usar aquela questão da minha linha e fazer a divisão da linha. E se eu vou fazer por ela, tá? L entra no teclado, ou cata o lapisinho ali, e aí a gente pode desenhar de fora a fora essa linha aqui, ó, para poder subdividir, né? E fazer a minha gaveta. Então, peguei aqui no cantinho, vou levar até outro cantinho aqui, desenhei a minha linha, apesar dela não aparecer, ela não está aparecendo, ó, se eu for com o mouse e der um clique em cima, fica azul mais forte. Então, ela está ali, apesar de não aparecer muito. Selecionada ela, eu aperto com o botão direito e vou em dividir. Tá vendo que aparece 2 segmentos aqui? Se eu for com o mouse mais para a direita ou para baixo, eu consigo fazer com o próprio mouse e dividir em vários segmentos. Só que eu só quero em 3. Então, ou eu aperto 3 Enter, ou eu vou com o meu mouse até chegar no 3, no númerozinho aqui embaixo, ó. Estão vendo aqui? Até chegar no número 3, ó. Cheguei no número 3, dou um clique com o botão esquerdo aqui do mouse, e ele vai dividir em 3. Como que eu sei de novo? Porque se eu encostar, agora, ó, tá vendo que eu tô vendo 3 partes? Isso aqui só serviu para eu demarcar o meu espaço. Esse é o espaço que vai ocupar uma gaveta, esse é o espaço que vai ocupar a gaveta, esse vai ocupar outra gaveta. Agora a gente vai fazer aquele perfil que divide, que está aqui no meio, tá? Como que eu desenho esse perfil? Eu posso desenhar ele, eu vou usar como base. Vocês concordam que esse meu perfil ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma largura vai ser esse tamanho aqui, o meu perfil, vocês vão entender. Eu vou usar como base aqui essa parte que já está desenhada para eu não ter que ficar colocando as medidas, tá? Vai ter 36 por 35, eu usei aqui e já tem como referência. Parei que deu uma travadinha de novo. Aí, ainda não, mais um pouquinho, pronto. Aqui, desenhei uma face. Agora eu vou dar espessura nela. A gente vai fazer essa divisória também com 3 centímetros. Ó, desenhei o meu MDFinho aqui e vou criar um grupo dele. Ó, quando eu selecionei para criar um grupo, vocês perceberam que ele selecionou toda aquela minha linha lá que eu só usei para dividir? Eu não quero ela, não quero que ela entre no meu grupo, né? Então lembrem que toda vez que acontecer isso, vocês têm que só apagar a primeira linha aqui, ó. Essa linha aqui eu não vou mais precisar dela, eu apago ela. Agora não tem mais nada grudado nesse meu novo elemento aqui, eu consigo dar 3 cliques e criar um grupo sem que fique a linha ali junto, ó. Pronto, criei um grupo só dele agora. Agora eu preciso trazer esse pedacinho de MDF que eu fiz e colar aqui, ó. Concorda comigo? Só que eu preciso colar esse meio aqui, ó. Aqui. Mas tá difícil, porque na verdade eu precisaria pegar esse meio aqui de trás, né? Ontem a gente pegou e como a gente não tinha feito esse painel aqui, ó, a gente virou e fez por trás. Hoje, como eu já tenho o painel, eu vou ter que fazer pela frente. Então, para facilitar a minha vida, eu vou simplesmente selecionar essas 2 linhas aqui, ó, Ctrl, tem que estar o Ctrl ligado para vocês conseguirem selecionar as 2 juntas, e eu vou mover para a parte da frente do meu móvel, ó. Vou dar um clique aqui, vou mover para a parte da frente do meu móvel, só para demarcar esse espaço aqui. Agora sim eu consigo pegar o meio desse meu MDFinho aqui, eu consigo pegar o meinho dele, tá vendo? Que aparece aqui, ponto mediano do grupo. Dou um clique e vou arrastando, 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 até deixar o canto, ó, extremidade. Tem que estar escrito extremidade. Por quê? Porque o SketchUp, ele automaticamente, ele encontra a extremidade do grupo e o meio do grupo. Então, ó, se tiver escrito ponto mediano, não é onde eu quero colar meu pedacinho de MDF, eu quero colar aqui na extremidade mesmo. Colei aqui, ó. E agora eu preciso colocar essa minha divisória aqui também, no final daquela outra linhazinha. Então, eu vou aqui no meio de novo. Com o mover,
vou movendo até o final da minha linha. Vocês estão vendo que eu estou movendo, mas não estou fazendo uma cópia? Poxa, mas eu quero fazer uma cópia, né? Senão eu vou ter que mover de volta depois. Não tem problema. Como eu ainda estou com o meu comando em aberto, eu não finalizei esse meu comando, é só apertar Ctrl. Aperto e solto. Uma vez, aperto e solto. Ó, fiz uma cópia, desfiz a cópia, fiz a cópia, desfiz a cópia. Então é só façam esse teste para vocês perceberem. Eu quero com cópia, então eu vou aqui na extremidade de novo, dou mais um clique. Agora sim, eu tenho 3 espaços divididos igualmente, tá bom? Tem outras formas de fazer isso também. A gente poderia, por exemplo, simplesmente ter, ó, vou deletar, a gente poderia simplesmente ter selecionado essa partinha aqui do meio, ter vindo com o mover aqui e movido essa partinha, só que a partir desse ponto, que é o cantinho, porque daí o que ia acontecer, ó, eu vou fazer para vocês verem. Eu vou mover, copiando, e vou encostar aqui no finalzinho, ó. Assim eu também garanto que eu estou subdividindo o espaço certinho, tá bom? Tanto faz, o jeito que vocês forem fazer. Agora vai chegar a parte que eu vou fazer minha gaveta do lado interno. Vocês concordam que eu falei que ela não ocupa todo esse espaço aqui, né? Então eu preciso dar esses afastamentos aqui, que é o que é a margem, né? Que ela não gruda. Eu vou fazer esses afastamentos com a minha, diferente de ontem, eu vou fazer com a guia, tá? Com a minha fita métrica. Normalmente eu deixo entre 3 a 5 aqui, ó, nas laterais, tá? 3,5, 4, 5, vai depender muito do trilho que o marceneiro vai usar. Como a gente só tá mais representando do que desenhando o desenho, a gente não está fazendo desenho executivo deles, está representando para eles entenderem o que a gente quer. Vocês podem colocar aqui 3 a 4 centímetros, tá? Vamos colocar 4 para ficar mais visível. Pego minha fita métrica, clico aqui em qualquer canto, trago para dentro do meu desenho aqui, no eixo vermelho, percebam, e, ó, saiu do meu eixo vermelho. Se eu der meu espaçamento aqui, vai sumir, eu vou achar que não fiz minha linha, mas na verdade é porque ela não está no meu eixo certo, ela foi lá para trás. Eu tenho que ver ela na minha tela. Estou vendo na minha tela, 4 Enter. Fazer a mesma coisa do outro lado, 4 Enter. E agora eu vou dar espaçamento de baixo e de cima. Vou deixar 2 centímetros de espaçamento. 2 Enter. Lá em cima agora, 2 Enter. Agora eu tenho sim o desenho interno da minha gaveta sem colar ela nos cantinhos, ó. Eu posso já pegar meu retângulo e já desenhar minha gaveta aqui no fundo. Ó, desenhei a minha gaveta aqui no fundo, tá? Não colada nas paredes. Agora eu vou dar a espessura do meu MDF. Aqui a gaveta interna, ela pode ter 2 centímetros de espessura, não precisa ser 3. Então aqui, ó, 2 Enter, tá feita a espessura da minha gaveta. Agora aqui, ó, gente, vocês percebem que uma gaveta, ela não tem essa parte de cima, ela tem só as partes laterais, na verdade é do fundo, né? Ela não é tampada assim em cima. Então eu quero excluir essas 2 linhas aqui, eu quero excluir essas 2 linhas. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Ou eu seleciono a linha de baixo, vou no mover, pego no cantinho aqui, levo lá em cima até ela grudar, e depois apago essa linha. Se eu fizer isso, eu garanto que só esse desenho aqui tá, que eu tirei a parte de cima. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que estar com certeza que está movendo no eixo certo, para não entortar, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, eu vou entortar. Não quero entortar. Então, o jeito para garantir que não entorte é pegar o lapisinho mesmo, ó. Pega o lapisinho e fecha. Fecha aqui, ó, fecha os 2 cantos, para você poder, só depois disso, excluir essas 2 linhas. Por quê? Porque se eu não fechar esse canto e excluir essas linhas, eu perco, ó. Eu perco todo o meu desenho, você tá vendo? Que ele não tá fazendo uma face. Então, eu preciso, vou dar um Ctrl Z aqui, preciso fechar esses cantinhos aqui, ó. Fechei esses cantinhos, apaguei essas 2 linhas aqui que eu não vou usar. Agora sim eu tenho uma face, que é a face da minha gaveta. Beleza? Agora sim eu posso puxar essa minha gaveta, puxar e ver ela acontecer mesmo. Como eu puxo e empurro, eu vou lá no puxo e empurro, seleciono a partinha do meio aqui, que é a parte que eu vou puxar, e ó, trouxe ela aqui para frente. Só que uma coisa que eu quero falar para vocês é que, na verdade, a gaveta também não fica super colada lá no fundo, né? Eu posso desenhar ela colada ou descolada, depende da minha, quão realista eu quero deixar. Eu vou descolar lá do fundo para deixar mais realista ainda. Então, ao invés, estão vendo que se eu vim aqui com meu puxa e empurra devagarinho e colocar como ponto de referência a minha prateleira, significa que a minha profundidade, olhem aqui embaixo na distância, a minha profundidade da gaveta seria 35 centímetros. Mas como eu vou descolá-la do fundo, eu vou deixar só com 33 centímetros. E depois eu vou mover ela um pouquinho para frente, tá? 33, vocês já vão entender. Já vão entender, tá?
Feito isso, agora eu tô com a minha gaveta aqui, só que ela tá sem o fundo, ó. Ela tá sem o fundo. Então, eu preciso desenhar o fundo nela, vou no quadradinho aqui, vou na cantuca lá de cima, até a cantuca aqui de baixo, desenhei o fundo dela, vou dar a espessura do fundo, porque agora tá que nem um papelzinho lá, muito fino. Vou dar a espessura do fundo de 2 centímetros, minha gaveta inteira tem 2 centímetros. E agora eu vou dar 3 cliques, 1, 2, 3, criar grupo. Criar grupo. E agora o que eu quero fazer? Eu diminuí um pouco essa distância aqui de 2 centímetros, porque eu quero puxar ela um pouquinho para frente para ela descolá-la do fundo, que ela não é colada no fundo na vida real. Então eu vou pegar o mover, vou pegar num canto aqui, ó, e vou mover ela um pouquinho para frente. Nesse mover, de novo, gente, tem que ter certeza que está no eixo verde, senão você vai mover ele torto para um lado. Se você não tem certeza que está no eixo verde, simplesmente, gente, não percam a oportunidade de usar a flechinha. Essa flechinha, as flechinhas lá, lembra que tem para cima, para baixo, para direita e para esquerda? Se vocês apertarem a flechinha da esquerda, ela vai garantir que não vai torto. Ó, eu posso fazer do jeito que eu quiser, ele não vai torto, ele vai para frente. Então, usem essas flechinhas para não deixar o desenho de vocês tortos, tá? Agora sim, eu quero trazer ela aqui, ó. Quero que ela fique alinhada aqui com a minha prateleira. Pronto, está alinhada com a minha prateleira e não está grudada lá no fundo, tá? Vocês nem conseguem ver, mas eu juro para vocês que ela não está grudada lá no fundo. Fiz a primeira parte e criei um grupo, vocês perceberam? Agora eu vou fazer a tampa, vou criar um grupo. Vamos lá, vamos para a tampa. Observem uma coisa aqui no meu desenho. Essa tampa, ela cobre essa minha prateleira. E ela não deixa eu ficar vendo meus perfis lá dentro. É como se fosse um desenho, como se a gaveta fosse, como se a parte da frente fosse a tampa da gaveta toda, né? Então eu vou fazer igualzinho, porque eu acho bem bonito. O que eu quero dizer com isso, gente? Talvez vocês não tenham entendido. Eu quero dizer que sua gaveta, ela poderia ser daqui até aqui, ó. E daqui até aqui. Poderia, né? Olha, ela ficaria com uma tampa aqui e uma tampa aqui. Só que eu não quero ver esse perfil, não quero ver esse perfil. Eu quero que seja igual aquela foto, que eu achei muito mais bonita. E para ser igual essa foto, eu preciso cobrir esse perfil e preciso cobrir esse perfil. Só que esse perfil eu estou dividindo entre 2 gavetas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quadradinho. Com o quadradinho, eu vou vir nesse meio aqui, ó. Tá vendo que marcou ponto mediano no grupo? Ó, mediano no grupo. Agora sim, eu vou dar um clique aqui e vou ir aqui até o finalzinho, ó, da minha prateleira, na extremidade do grupo. Tá vendo? Agora sim, eu tenho a primeira tampinha do meu armário. Vamos criar um grupo, 3 cliques. Ah, ó, lembrando que, vocês estão vendo que eu tinha usado, lembra que eu tinha usado aquelas 2 linhas lá para fazer, lembra que eu dividi a linha em 3 e trouxe ela para frente? Pois ela tá aqui ainda me incomodando. Eu fui criar um grupo aqui, ó, da porta da minha gaveta, e ele tá marcado. Tá vendo que ficou azul também? Então, eu quero só a minha porta da gaveta, eu não quero que marque essa parte azul. Então, eu não vou mais usar essas linhas também, né? Então, eu vou apagar ela lá. Eu posso só selecionar ela em delete ou pegar a borrachinha, tanto faz. Agora sim eu vou fazer o grupo. 1, 2, 3. Ó, tá vendo? Agora é só selecionar ela, agora tá certo. Vou lá em criar o grupo. Olha só, gente, agora eu criei o grupo, mas eu ainda não dei espessura. Putz, esqueci, desculpa, esqueci de dar espessura na minha gaveta. Ela tá como se fosse um papelzinho, né? Não tem problema, eu posso entrar no meu grupo e eu ainda consigo mexer nele, né? Lembram disso? Para entrar no meu grupo, eu dou 2 cliques. Agora sim vou dar espessura, antes tarde do que nunca. Dei um clique aqui, viu que ficou todo poazinho aqui, minha tampa. Puxo pro meu lado aqui, tá? 2 centímetros de novo, que é a tampa da minha gaveta. Pronto, agora eu tô com a tampa e eu tô com a parte interna. E eu quero fazer um componente dessa gaveta. Afinal de contas, vai ter 3 gavetas, né? Eu não vou desenhar as 3, olha que chato. Demorou um monte para desenhar essa gaveta, eu vou copiar para o lado, né? E garantir que elas estejam em componente para quando eu quiser mudar a cor, mudar o formato de um, eu consiga mudar o formato de todos. Beleza, daí eu preciso selecionar essa parte e a parte interna, mas vocês estão vendo que eu não consigo chegar na parte interna, porque a parte interna está dentro mesmo. Para mim selecionar essa parte interna, eu vou ocultar essa parte aqui, que é a minha divisória, só que eu quero ocultar ela só momentaneamente. Então, eu vou com o botão direito mesmo, oculto. Agora, tá vendo que ela tá aparecendo um fantasminha aqui? Eu não quero que apareça, porque senão eu também não consigo chegar lá dentro, não consigo encostar. Eu vou aqui em visualizar, ó, e eu vou desticar objetos ocultos, para ela sumir temporariamente. Agora sim, eu consigo selecionar minha gaveta e minha tampa. E fazer o quê? Um componente. Criar um componente. Vou dar aqui o nome da gaveta, 2, que eu já
Opa, porque eu já fiz algumas gavetas aqui. Então, gaveta 2. Criar. Criei um componente. Agora eu quero que volte, né, essa minha divisória. Afinal de contas, eu desenhei ela para ela aparecer no meu desenho, né? Então, eu vou lá em visualizar e tico de novo objetos ocultos. Ó, tá vendo? Ela apareceu de novo, só que nem um fantasma. O que eu faço? Eu seleciono ela, vou com o botão esquerdo e vou em exibir. Agora ela tá aparecendo, você tá vendo? Agora sim, eu posso criar uma cópia, posso mover copiando, lembra? Vou lá vou em mover e vou copiar minhas 3 gavetas aqui para o lado. Clico bem no cantinho, lembra de sempre mover pelo cantinho. Eu não quero só mover, eu quero criar uma cópia, então eu aperto Ctrl. E vou aqui, ó, colar no final da minha outra gaveta, vezes 2. Vezes 2. Pronto, estou com minhas 3 gavetas aqui, ó, maravilha. Agora um ajuste bem fino, que vocês não precisam fazer, mas que eu acho interessante. Vocês podem perceber que aqui está bem grudadinho, ó, tá vendo? Não tem nenhum espaço entre uma portinha e outra. O que acontece? Se vocês forem fazer uma imagem disso, exportar ou renderizar, muitas vezes não dá para ver que é 3 gavetas, vai parecer um gavetão. Tipo, eu só consigo ver ela aqui porque tem uma linha desenhada. Eu vou tirar a linha para vocês verem, ó. Eu vou em editar, mentira, eu vou em visualizar, estilo da aresta e vou tirar as bordas. Tá vendo? Ó, parece quase que um gavetão, porque eu não consigo muito bem ver a divisória ali. Então, eu vou fazer um ajuste fino, que eu gosto de fazer. Vou lá em aresta, vou colocar as bordas de novo, que dar um espacinho aqui entre uma gaveta e outra. Como que eu vou fazer? Como elas estão em componentes, se eu editar uma, vai editar todas, né? Então, eu vou dar, ó, eu vou dar 2 cliques para entrar, eu entrei no meu componente, tá? Lembra que eu fiz um grupo da parte interna da gaveta, outro da porta, da partezinha externa da gaveta, que seria, tipo, a portinha, né? E agora eu preciso entrar, e o componente, eu fiz 3 coisas, juntei os dois e fiz um componente. Então, para eu conseguir editar essa minha tampa, eu preciso entrar 2 vezes, entrei no componente, 2 cliques. Agora, novamente, eu preciso dar 2 cliques para entrar no grupo da minha portinha, ó. Vocês estão vendo? Aí eu vou pegar o equidistante, vou clicar na bordinha aqui e vou jogar 0,1. Pode escrever ou pode ir vendo ali embaixo na distância, 0,1 centímetro. É muito pouco, mas vocês vão ver a diferença que vai dar. Dou um clique. Ó, marquei esse 0,1 centímetro, essa borda, que eu não quero ela, eu quero que não exista essa borda. Então, eu vou pegar o meu puxa e empurra e vou empurrar essa borda lá para o fundo, até ela sumir, igual quando a gente fez o buraco da porta da janela. Quando eu escrever na face, na aresta aqui, os 2 centímetros, que foi o que eu dei, eu dou um clique. Pronto, sumi com a minha borda. Olha a diferença que dá. Vocês estão vendo? Ó, agora sim, tipo, se eu desligar lá as minhas linhas, eu consigo ver, não consigo super ver, mas eu consigo já ver muito melhor, tá bom? Que fica mais real também, né? Porque na vida real as gavetas não ficam 100% encostadas. Elas têm esse espacinho entre elas. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é fazer o puxador cava, ó. Porque assim, desse jeito que tá, como é que eu vou puxar? Até dá, né? Se eu for com a minha unha assim, ó, bem na beirinha, eu consigo. Mas não é o ideal, a gente precisa pôr um puxador. Ou a gente põe um puxador por fora, ou a gente faz o cava. Eu vou fazer o cava, que é igual o desenho que a gente tem, tá? Então, vamos lá, de novo, minha tampa tá tudo em componente, eu dou 2 cliques, entro no componente, dou mais 2 cliques, entro na minha tampa, no grupo da minha tampa. Aí o puxador cava nada mais é do que essa bordinha aqui, ó, ela é mais funda, né? O puxador cava é isso, ela é meio que em 45 graus. Eu posso simplesmente selecionar essa linha, que é a linha de dentro aqui da minha portinha. Eu pego o mover, pego no cantinho lá ó, e movo para baixo. Vocês estão vendo que eu já fiz um cavo? Eu posso fazer um cavão, uma cavinha, né? Ó, eu acho que 3 centímetros fica ótimo. Dá bem na bordinha ali da minha prateleira, fica ótimo. Tá vendo que automaticamente ele selecionou ali a bordinha da minha prateleira? Agora não tá selecionando mais, mas dependendo seleciona. Peraí. Aí, ó, fica o verdinho. Que é os 3 centímetros. Dou um clique. Eu fui no mover mesmo. Eu simplesmente selecionei essa linha e movi. Olha como é que ficou. Agora eu tenho um puxador cava em todo ele, ó. O legal do cava é que de frente você não vê, né? Só vê quando for abrir mesmo. Legal, gente. Olha aí, ó. Pior parte foi feita. Agora, simplesmente o que falta pra gente é desenhar essas prateleiras aqui, ó. Que nada, de novo, nada mais são do que um quadrado oco dentro, né? Igualzinho a gente desenha as paredes, a gente desenha isso aqui. Vamos pensar, vou escolher essa largura dessa prateleira aqui. Eu acho, vou pegar minha trena, eu tô inventando as medidas aqui com vocês, de novo.
pego minha trena, clico aqui no cantinho para jogar aqui para dentro e vejo, ó, 20 centímetros é pouco, 30 centímetros, muito pequeno também, né? Que tal a gente deixar o tamanho da gaveta? Ó, o tamanho da gaveta talvez seja legal, depende do tamanho da TV que eu tenho também, né? Porque eu tenho que ver se esse espaço aqui, ó, vai caber a TV que eu tenho. Se for uma TV muito grande, daí isso aqui tem que ser menor, ou às vezes nem existir. Vamos fazer um pouquinho que é menor que a gaveta, então, tá? A gaveta tem 72, vamos fazer com 60 centímetros. Marquei aqui 60 centímetros. Ah, só que vocês estão vendo que eu marquei aqui, ó. Eu posso desenhar o meu quadradinho aqui e subir para fazer as minhas prateleiras, ou eu posso marcar aqui, ó. As prateleiras eu acho até mais fácil. Vou dar um Ctrl Z e vou marcar aqui, ó. Vou pegar no cantinho aqui do meu painel de fundo aqui e vou marcar 60 centímetros. Ó, feito. Estão vendo? Agora eu vou lá, pego o meu retângulo, pego no cantinho daqui até o cantinho de baixo. Tá feito aqui. Estão vendo? Agora eu vou dar a minha espessura de novo, de 3 centímetros, com o equidistante, 3 centímetros para dentro. Pronto. Tenho minha borda. Apago a meiuca. Deleto aqui. Agora eu vou no puxa e empurra. Seleciono essa minha borda e vou puxar aqui para dentro. Quantos centímetros, Kátia? Depende. O que você quer guardar aqui dentro? Para livro, mais ou menos uns 30 centímetros. Depende do que você for guardar, né? Eu vou colocar 30. Poderia ser 20? Poderia ser até 15. Depende se você vai colocar só enfeite, vai colocar só quadrinho, vai colocar só porta-retrato. Eu vou colocar 30, que dá para colocar mais coisas. Deu 30 centímetros de espessura. Ó. Criar grupo. 1, 2, 3, criar grupo. Agora falta desenhar minhas prateleiras, né? Vamos desenhar as prateleiras. Quantas prateleiras eu tenho? 1, 2, 3. Tem 3 prateleiras, na verdade, mas é dividido em 4 esse espaço, né? Eu vou dividir esse espaço de novo com a linha, ó. Peguei o lapisinho. Vou usar a bordinha interna para fazer essa divisão. Como que eu sei que desenhou? Porque se eu for aqui com o mouse e clicar na minha setinha, né? Lembram que para eu chegar nessa setinha é só apertar o tab, né? O espaço do teclado. Ó, se eu estou com qualquer comando e eu aperto o tab, que eu aperto o espaço do teclado, ele volta para a flechinha. Agora sim, ó, estão vendo que eu selecionei? Tem uma linhazinha azul aqui. Vamos dividir ela em 4? Dividir em 4. 4 entre. Vamos ver? Agora sim eu tenho 4 pedaços. 4 pedaços, ó, tá vendo? Agora vamos fazer a minha prateleira aqui. Várias formas de fazer essa prateleira, né, gente? Eu posso desenhar ela aqui e puxar para o lado. Eu posso desenhar ela no fundo e puxar para frente, né? Várias formas. Eu vou, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar ela aqui, ó. Só para usar como referência essa parte de cima aqui, vai ficar mais fácil. Eu gosto de fazer isso. Uso o retângulo. Espero dar uma destravadinha no meu computador, né? Uso o retângulo, vamos puxar desse cantinho para esse cantinho, ó. Tanto faz, né? Ou desse cantinho para esse, ou desse para esse. Vamos dar a espessura aqui do meu MDF, 3 centímetros. Estou usando 3 para a gente arredondar para facilitar a nossa vida, tá? 3 cliques. Ó, de novo aquele probleminha. Fiz 3 cliques, o que aconteceu? Selecionou aquela minha linha que eu usei para divisão. Eu não quero formar um grupo com ela. Eu apago a primeirinha aqui, ó. Deleto a primeira. Pronto, agora 3 cliques. Criar o grupo. Tenho minha prateleira e sei onde é que eu quero colocar ela. Quero colocar ela no finalzinho dessa extremidade. E quero colocar o meinho dela no finalzinho dessa extremidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela. Vou no mover. Agora eu posso só mover. E vou aqui no finalzinho, peguei o meinho dela e vou colocar na extremidade do grupo. Vamos fazer uma cópia? Porque daí eu posso fazer uma cópia, né, uma cópia múltipla aqui, e aí depois a gente só apaga aquela primeira parte lá. Vamos fazer assim, ó, vem mover, apertem o Ctrl. Tá vendo que ela ficou aqui de novo? Depois eu apago essa parte. Eu tô fazendo assim só pra gente poder fazer uma cópia múltipla. Então, ó, eu fui aqui na extremidade, dei um clique e aperto vezes 3. Ó, eba! Agora eu tenho todas as minhas prateleiras, não preciso ficar movendo várias. Só que eu tenho essa prateleira a mais aqui. Eu simplesmente fiz isso, gente, porque o cópia múltipla tem que ser uma cópia. Se eu só mover e apertar vezes 3, não vai funcionar. Eu tenho que mover copiando e apertar vezes 3. Só que daí eu fiz essa prateleira mais desnecessária aqui, pessoal, deletar, né? Achei que foi mais rápido. E agora, gente, só falta o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, falta só essa prateleira aqui de cima, ó, que é a mais fácil de todas. Como que eu faço ela, gente? Eu desenho ela aqui, ó. Vocês concordam que ela começa aqui e acaba aqui?
Poderia fazer o contrário também, poderia começar aqui e acabar aqui. Eu só não consigo começar aqui e acabar aqui, porque aqui eu não tenho pontinho de referência, ó, aqui que eu tenho. Então, vamos usar o pontinho de referência para facilitar a minha vida. Vamos puxar e empurrar antes de fazer o grupo. Vamos deixar ela com 3 centímetros também de espessura. E agora vamos fazer um grupo. 3 cliques, criar grupo. Tá desenhado, gente. Agora vamos... Tá cheio de linha guia, ó. Vou lá em editar, excluir linhas. Aqui eu vou ter algumas linhas para apagar, que são aquelas linhas que eu desenhei para subdividir o espaço, né? Então falta só eu apagar elas. Não tem problema se ela ficasse ali também, mas eu gosto de deixar o desenho bem limpo, então vou apagar elas. E se eu quiser, eu posso dar uma corzinha aqui, ó, no meu móvel. Vamos pintar, você vê que aqui é um pouquinho mais escuro, né? Aqui é branco, aqui parece um pouquinho mais escuro. Então vamos lembrar como é que faz isso? Vamos lá em materiais, né? Seleciono materiais. Vamos escolher um MDF, vou lá na minha pastinha aqui no criar material, dou um mais. De novo aqui, ó, eu vou em criar material, vou nessa pastinha aqui para abrir um folder meu, para abrir algo que eu tenho salvo aqui. E vou lá nos meus MDFs, no caso eu tenho vários guararapes aqui, vamos ver um da Duratex. Ó, não tem nenhum que eu gostei da Duratex, vamos ver um da Eucatex. Também não tem. Vamos ver um da Bernec mesmo. Ó, esse milenial aqui é bonitinho, né? Vamos escolher ele só para não demorar muito aqui. Acho que ele é até muito rosinha, mas tudo bem. Vou pintar aqui, ó. Vou pintar aqui. Vou pintar minhas portinhas também. E vou pintar aqui. E o resto eu não vou pintar. Achei que ficou bonito. Tá bom? Dá para cada um pintar do jeito que quiser, né? Essa aqui é a parte bonita. Agora vamos voltar às minhas paredes para eu poder colocar no lugar certo esse meu móvel. Só que tem uma questão que eu gostaria de fazer antes com vocês. Para eu mover esse meu móvel para minha parede, se eu quiser mover do jeito que ele tá, eu vou ter que ir peça por peça, ó. Ou vou ter que ir peça por peça, ou vou ter que selecionar peça por peça para mover tudo junto. Olha que problemão. Quando, na verdade, o meu móvel já está pronto, né? Eu acho que eu posso criar um grupão disso aqui. Depois, no final das contas, isso aqui é um móvel que já tá, ele já foi pregadinho, ele já está todo coladinho. Como que eu faço para fazer esse grupão? Ou eu seleciono peça por peça, ou eu simplesmente vou olhar de cima, que é o ângulo. Eu poderia fazer assim, poderia, mas é o ângulo que eu acho mais fácil, é olhar de cima. Lembra que tem aquela seleção seletiva, que é o quê? Quando eu arrasto o meu mouse para selecionar da esquerda para a direita, ele só seleciona o que está inteiro. No caso, ele só vai selecionar o meu rack. Se eu fizer da direita para a esquerda, ele seleciona tudo, ó. Tá vendo? Mas se eu fizer da esquerda para a direita, ele só seleciona o que está inteiro. Então, eu faço essa seleção seletiva, que aí selecionou todas as peças do meu rack. Eu vou em criar grupo. Poderia ser um componente? Poderia, mas difícil que eu vou ter outro móvel desse na minha casa, né? Então, não tenho por que fazer um componente. Aí a gente faz um grupo, porque não vai ter uma cópia igual. E aí, agora, a gente vai lá, liga as paredinhas. Tudo de novo lá em etiqueta. Vamos ligar minha parede, minha esquadria, minha parede. E vamos ligar meus móveis também. Parede, mobiliário, para voltar meu ripadinho, né? Ai, isso aqui. Vou selecionar agora que está tudo num grupo, está tudo junto, maravilhoso. Mover e vou colocar aqui no cantinho. Posicionar aqui aonde que eu quero. Aqui. Olha que lindo. Tá muito parecido, né? Aí eu posso colocar uma plantinha ali também, não posso? Vamos lá no Warehouse e vamos escolher uma planta. Vamos escolher um vaso de planta bonito, né? Ó, esses vasinhos são lindos, eu adoro eles, mas eles não são tanto para lateral. Quero uma flor viva nesse caso. Aí a gente pode escolher aqui a flor que mais agrada e colocar lá na lateral. Olha, eu sou meio chata para planta, então eu vou pegar aqui esse aqui a princípio. Só para dar de exemplo para vocês. Nossa, muito pequenininho, vocês estão vendo? Olha, aqui é um lugar que a gente pode muito bem usar a escala. Sabe por quê? Porque o vaso pode ter o tamanho que eu quiser, né? Eu posso pegar uma folhagem maior também. Então, nesse caso, a escala funciona muito bem. Ela não funciona tão bem para redimensionar cadeira, nem móveis, nem colchão, mas tem coisas que ela serve muito bem para dimensionar. E uma delas é essa, com plantas, com coisas mais orgânicas. Tudo isso serve muito bem a escala. Ó. Achei que ficou meio pesadinho ali, não gostei muito dela, mas serve muito bem como exemplo, né?
temos o nosso móvel, gente. Aí vocês podem colocar uns livrinhos aqui, pode colocar umas plantinhas aqui, podem colocar TV aqui, fiquem à vontade para deixar ele bem completinho, tá bom? Obrigada, daqui a pouquinho eu faço outro vídeo, aí com a parte do nosso forro aqui, tá bom? Aí.